Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Como eu comentei no grupo, eu vou começar resolvendo com vocês aqui, mostrando a resolução dos exercícios que ficaram propostos para a última aula, tá? Então, a gente teve duas questões de equações modulares, tá? Uma simples e outra um pouco mais complexa, tá bom? Então, vamos lá resolver essas equações. O primeiro caso aqui, a letra A, como eu comentei com vocês durante a aula, ele é bem tranquilo, bem simples, porque se eu tenho módulo de x igual a um número positivo, então isso significa dizer que tem duas soluções, tá? O x ele pode ser o 2016 positivo, ou o x pode ser igual a menos 2016, tá? O x pode ser qualquer um desses dois números, então a solução ela fica da seguinte maneira: menos 2016, se eu colocar na ordem crescente, tá? Do menor para o maior, e 2016, essa aqui é a solução da nossa questão. No caso da letra B, eu comentei com vocês, né? Módulo de número negativo não existe, tá bom? Na verdade, não é um módulo de número negativo. O módulo de x não pode dar um número negativo, então aqui a solução ela é vazia. Para resolvermos a letra C, eu dei uma dica para vocês, que é a seguinte: nós vamos chamar de T o módulo de x, tá? Se a gente chamar de T o módulo de x, a nossa função, essa equação aqui se torna T ao quadrado igual... Deixa eu aumentar aqui o volume, para que eu possa ouvir aqui. Então vamos lá, T ao quadrado igual a T mais 12, tá? Isso aqui se torna uma equação do segundo grau comum que a gente sabe resolver. Então o que a gente faz aqui? A gente passa todo mundo para o primeiro membro, então fica T ao quadrado menos T menos 12 igual a zero, tá? Então a gente precisa resolver essa equação do segundo grau aqui. Eu vou fazer um pouco rápido, porque resolver a equação do segundo grau foi um conteúdo que a gente, desde o primeiro bimestre, desde o início do ano, a gente vem trabalhando, estudando ele, tá? Então, como Bom dia, vocês... Kennedy. Bom dia. Como vocês bem se lembram, né? Resolver problemas dessa natureza, o que a gente faz? A gente só... Primeiro, calcula o delta, eu já vou fazer direto, tá? O delta vai ser 1 mais 48, o delta vai dar 49, tá? Professor, como que você encontrou esse delta? Faz o delta, b ao quadrado menos 4a vezes c. Não quero perder tempo resolvendo aqui passo a passo, porque vocês já fizeram em casa, vocês já sabem resolver, então meu foco aqui é nós estudarmos outro conteúdo, tá? Então, aí se a gente for calcular o T1 e o T2, a gente vai encontrar o seguinte, ó. O T1, ele vai dar 4, tá bom? E o T2, ele vai dar menos 3, tá? E aí o que acontece, ó. O meu T, ele vale módulo de x, isso significa dizer, tá, gente, que o módulo de x, ele vale 4, e seguir embaixo significa dizer que o módulo de x vale menos 3, tá? Então, esse aqui nos diz o seguinte, ó, quando o módulo de x é igual a 4, significa dizer que o x ele vale 2 ou x vale menos 2, tá? Porque tem um positivo e negativo. Agora, quando o módulo de x é igual a menos 3, como a gente viu na letra B, que a solução ela é... Isso aqui não serve, tá? A solução nesse caso aqui seria vazia. Não vai ser vazia porque tem esses dois de cima. Então, nesse caso aqui não convém, tá? Não serve aí como resultado. Então, não convém esse aqui. Então, a solução vai ser x igual a 2 ou x igual a menos 2. Então, a solução aqui, colocando em ordem crescente, do menor para o maior, menos 2 e 2 é a solução dessa questão. Tá certo? Só um detalhe importante, tá? Eu pulei a resolução do delta, o delta dá 49, e pulei a solução do t, tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau, vocês já sabem resolver, então, qualquer dúvida, escreve no papel, b ao quadrado menos 4ac, calcula o delta, depois x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a, e aí vocês encontram o t1 e t2, tá? Então, só fiz isso aí, nada demais. Vamos para a questão 2 aqui, que é para resolver essa continha aqui. Como a gente viu, né, uma equação modular, ela possui duas características, que é
uma de resolver a continha com o valor positivo e a outra resolver com o valor negativo, tá? Mudando o sinal do resultado. Então, isso aqui fica x menos 3,95, tá? Igual a 0,05. E aqui embaixo nós temos x igual... x menos 3,95, igualzinho de cima, só que em vez agora de ficar 0,05, fica igual a menos 0,05, tá? Aí é só resolver essas duas continhas. Resolvendo essa primeira aqui, nós vamos passar para o outro lado somando. Então, x vai ser igual a 0,05 mais 3,95. Então, quando somar isso aqui, vai dar 4, tá? Então, uma das soluções é 4. Quando eu passar para o outro lado agora somando, o x vai dar igual a menos 0,095 mais 3,95, então fica 3,90. Quando você passar para o outro lado, ele vai subtrair ao invés de somar. Então a solução nesse caso aqui, tá, gente? A solução dessa equação é 3,9 e o 4. Aí eu vou separar aqui por ponto e vírgula para não confundir com o 3,9 aqui. Então, não é 3, 9 e 4 a solução, é 3,9 e 4, tá? Então, bem simples a resolução. Essa próxima questão aqui é que eventualmente poderia ser a mais complexa. Eu vou fazer ela separado aqui, tá? Eu vou pegar ela aqui, vou resolver só ela aqui separado aqui num ponto para vocês, para a gente, vou explicar passo a passo aí todas as possíveis soluções dela, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Vou colocar ela bem aqui no meio. Ó. Essa aqui é a nossa equação que nós vamos resolver agora. Então, se vocês notarem, ela possui dois módulos, né? Nós temos um módulo externo aqui e temos um módulo interno. Vamos primeiro tirar o módulo de fora, tá? Então, o que acontece? Essa minha equação, ela vai ser dividida em duas parcelas. Ó. Ela vai ser módulo de 2x menos 3, tá? Menos 4, igual a 5. E ela também vai ter sua parte positiva, ó. Módulo de 2x menos 3, menos 4, igual a menos 5, tá bom? Fazer aquele processo, quando eu tiro o módulo, vai ter o positivo e vai ter o negativo, ok? Então, a gente subdividiu aí em duas partes aí o nosso módulo. Resolvendo esse primeiro aqui. Como tem novamente um módulo, nós vamos ter que 2x menos 3 menos 4. Aqui, deixa eu fazer, peraí, deixa eu limpar aqui. Deixa eu fazer diferente aqui, tá? Não vai precisar fazer muita conta não. Então, deixa eu fazer menorzinho aqui. Olha só. Então, eu vou passar o 5 para esse lado de cá. Então, vai ficar ó, 2x menos 3, na verdade eu vou passar o 4 para lá, ó. Tá negativo, vai passar somando, então vai ficar 9, tá? Quando eu passo o 4 para cá, ele vai somar, vai ficar 9. E aqui do mesmo modelo, ó, 2x menos 3 dentro do módulo igual, quando eu passo esse 4 para cá, ele vem positivo, então menos 5 mais 4, menos 1, tá? Esse aqui não serve, tá? Não convém, porque módulo igual a número negativo não pode, não existe, tá bom? Então não convém. Então esse aqui a gente para por aqui e aí a nossa conta vai se concentrar a esse resultado aqui. Então nós vamos fazer, ó, 2x menos 3 igual a 9, tá? Ou 2x menos 3 igual a menos 9. Depois que eu tiro o módulo, pode ficar negativo, mas antes disso, ó, quando tem um módulo, não pode estar negativo, tá bom? Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. Eu tenho 2x menos 3, eu passo ele para o outro lado, ele vai somar, então vai ficar 9 mais 3, 12. E aí eu vou passar o 2 dividindo, 12 dividido por 2, 6. Acabou aqui a continha. Uma das soluções é 6. Analogamente, 2x, eu vou passar o 3 para o outro lado somando, menos 9 mais 3 vai dar menos 6. Passo o 2 dividindo. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Então, a solução desse nosso problema, esse exercício aqui, é menos 3 e 6, colocando em ordem crescente, tá? Essa é a solução dessa questão. Alguma dúvida? Professor, Diga. eu tenho. Eu fiz a conta, parece que mais encurtada,
Eu não fiz essa parte de cima e eu já comecei tirando os módulos. Tá certo? Tipo, eu fiz 2x Pode menos ser, 3 menos pode ser 4 que igual a dê 5. certo, pode ser que dê certo e pode ser que dê errado. Por que É, pode ser então, que dê... o número positivo deu certo, deu 6. Agora a do negativo eu não fiz. Pois é, então essa é a parte que, por você pular passo, você pode acabar omitindo resultados. Porque observa o seguinte, ó, isso daqui, ó, por exemplo, só parou a conta aqui porque deu menos um. Se aqui não fosse menos 4, fosse, por exemplo, menos 6, aqui ia dar um positivo, né? Porque ficaria 6 menos 5 daria um positivo, tá? E aí você ia fazer todo o cálculo, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque olha só, cada módulo desse aqui, ele vai dar valores diferentes. Diferentemente dessa outra questão que a gente fez aqui, ó. Tem módulo dos dois lados, que é diferente de ter dois módulos de um lado só. Nesse caso aqui, o módulo está dentro do outro, que é diferente. Você tem um módulo aqui, outro módulo aqui, outro módulo aqui, de ter, por exemplo, um módulo dentro de outros módulos, tá? Então, esse tem que ser esse cuidado. Por isso que a gente tem que fazer passo a passo, tá? Fazer Pera, todas as então, possíveis um soluções. módulo dentro de outro módulo. Esse módulo não vai sumir? A gente resolve a gente resolve módulo tirando o módulo e supondo as duas situações. A gente não pode confundir as coisas. Lembre-se do processo básico. Quando é módulo de x igual a um número, ou seja, eu não tenho nada junto com o x aqui, nada, 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 só o x aqui dentro, a resolução é direta. É o positivo e o negativo. Pronto, acabou a conta. Não faz conta nenhuma, só faz isso. Se por acaso for módulo de x, módulo de qualquer coisa, tá? Menos 3, nem faz conta. A solução é vazia. Não podemos confundir com o seguinte: se eu tenho um módulo de x mais 4 igual a menos 3, isso aqui a solução é vazia? Não sei, tá? Antes de resolver, eu preciso passar para o outro lado. Se for desse jeito aqui, vai ficar módulo de x igual a menos 7, porque quando eu passo 4 ele vem subtraindo, menos 3 menos 4 dá menos 7. Agora, se eu tenho módulo de x menos 4 igual a menos 3, eu passo para o outro lado, o módulo de x vai ficar igual, ó. Esse 4 vai passar somando, então vai ficar 4 menos 3, 1. Aqui tem solução. Aqui não tem solução, então tem que ter cuidado, fazer passo a passo. Então esse é o passo básico. Quando eu tenho mais coisas junto com x no módulo, eu tenho que supor as duas coisas, tanto com resultado positivo quanto com resultado negativo, e resolver a continha, tá? Pode ser que tenha várias soluções, pode ser que também não tenha nenhuma solução. Depende aí do que vai aparecer na conta, tá? Nesse caso aqui a gente teve duas soluções. Nesse caso aqui a gente teve duas soluções, poderia ter quatro, só que uma delas seria negativa, então não convém a solução, não tem solução na verdade. Bom, para esse outro exemplo aqui, ele é um pouco mais complexo. A gente tem um módulo dentro do outro. O módulo não vai sumir? O módulo vai ter que sair, tá? Mas como que a gente faz para tirar o módulo? Então a gente vai começar tirando o externo. Então, tirando o externo, a gente tem duas possíveis soluções. Uma com o 5 positivo, que ele é o lado direito aqui, tá? E outra com ele negativo. Então, a gente vai resolver com ele positivo. Resolvendo com ele positivo, a gente vai primeiro passar o 4 para esse lado aqui, para deixar só o módulo do lado esquerdo. Então, quando eu passo o 4 para o outro lado, o resultado dá 9. E aí eu vou ter as duas soluções com esse módulo. Agora eu vou tirar esse módulo daqui, ó. Então, tirando o módulo, eu vou ter o 9 positivo e com o 9 negativo. Professor, mas por que aqui tem solução já que é negativo? Porque eu tirei o módulo. Aqui, ó, não vai ter solução, porque quando eu passo o 4 para cá subtraindo, ó, ele está menos, vai passar mais. Então, vai ficar menos 5 mais 4, menos 1. Aqui ainda tem módulo. O módulo foi tirado aqui só. Então, esse módulo aqui, igual a menos 1, não convém, não tem solução. Tá bom? Então, a questão acaba aqui. Aqui Que não. estranho não ter tirado o módulo. A gente Tipo, tirou o parece que módulo, tem Lucas. módulo. Não, Lucas, do lado direito. aqui você fala? É, Não, mas a gente tem que tirar o módulo passo a passo. As coisas têm que fluir passo a passo. Então, por exemplo, se eu pego, vou pegar novamente a mesma questão aqui, ó. Então, se eu pego essa questão, coloco ela aqui. Deixa eu colocar ela aqui, ó. O que você precisa perceber é que é tipo uma árvore, ó.
vamos tirar o primeiro módulo externo. Então ficaria módulo de 2x menos 3 menos 4 igual a 5, ou módulo de 2x menos 3 menos 4 igual a menos 5. Tiramos o módulo. Só que nós vamos ter que tirar esse outro módulo de novo. Só que antes de tirar o módulo, eu vou fazer o quê? Eu tenho que passar esse número para o outro lado. Então, o módulo vai ficar aqui, ó. Repito o módulo. Vou passar o primeiro 4 antes de tirar o módulo. Porque eu não posso tirar o módulo aqui com 4 desse lado. Já que eu tenho que supor o número negativo. Então, eu teria várias possibilidades diferentes. Ia dar muito trabalho. Por isso que a gente isola o módulo de um lado. Por que eu não passei o 4 antes? Porque ele estava dentro do módulo. Por isso que não foi passado antes. A gente tirou o primeiro módulo. Agora a gente vai ter que tirar o segundo. Mas antes disso, ó, passo o 4 para o outro lado somando. Então, aqui fica 9. E aqui, quando a gente passa o 4 para o outro lado somando, ó, vai ficar menos 5 mais 4. Então, vai ficar menos 1. Esse aqui, a conta acaba por aqui, porque não existe um módulo negativo, tá? Com o resultado aqui negativo. Depois do igual não pode estar negativo, por causa do módulo. Então, acabou aí. Agora tem que resolver só essa. Ó. Dessa aqui, agora a gente vai tirar esse segundo módulo. A gente tirou o primeiro módulo, agora a gente vai tirar o segundo. Positivo. Negativo. Aí só resolve agora. Se tivesse mais um módulo, a gente teria que tirar o módulo de novo. Se fosse, por exemplo, aqui, ó. Se aqui tivesse assim. Aqui dentro tivesse módulo de 2x. Aí o que a gente ia fazer? A gente ia passar primeiro o 3 para o outro lado. Módulo de 2x aqui é igual a... Passa o 3 para o outro lado, ele vai somar, então vai ficar 12. E quando passar para cá, o 3 para o outro lado vai somar, então menos 9 mais 3 vai ficar menos 6. Aí aqui, ó, não serve, porque seria módulo de 2x igual a menos 6, então não serve. Só esse aqui que vai servir. Aí aqui, nesse módulo aqui de 2x igual a 12, a gente teria duas soluções, tá? O 2x igual a 12 e o 2x igual a menos 12, tá? Igual a menos 12. Aí a solução seria 6 e menos 6 aqui quando eu passar o 2 dividindo. Se tivesse mais módulos, a gente teria que tirar mais módulos. Então a gente tem que seguir uma regra, como se fosse uma cadeia de sequências que a gente precisa seguir. Da mesma forma, quando vocês estudaram expressões numéricas e expressões algébricas no ensino fundamental, que a gente precisa primeiro resolver o que está entre parênteses, colchetes, chaves, resolver multiplicação e potências e somas, está na ordem e que a gente aprende lá, tá? Aqui continua valendo todas as regras, tá? Só que com um pouco mais de maturidade, existem algumas regras que a gente pode pular, tendo cuidado de fazer a operação correta, tá? Pode pular algumas regras, porque a experiência nos mostra que tem como a gente pular algumas coisas, porque a gente já sabe fazer. Então é como se a gente fizesse aqueles passos que a gente aprende no ensino fundamental de maneira mais direta. Nem sempre é seguro fazer isso, porque a gente às vezes não tem maturidade, mas vale a dica, tá? Então esse aqui, notem, se tiver mais módulos, a gente vai seguir essa sequência aí, para acabar não errando a questão, tá? Então, resumindo, gente, temos que ter cuidado, tá? Temos que ter cuidado ao fazer e sempre tentar fazer aí de maneira, digamos assim, bonitinha, né? Mais bonitinho possível, para a gente acabar não errando as questões, tá bom? Então, pessoal, alguma dúvida? Ó, vou fazer mais uma com vocês. Tá? Mais uma aqui. Desse mesmo modelinho aí, tá? Com esse mesmo modelinho aí de equação. Vou pegar aqui. Peguei mais um exemplo aqui. Só para a gente reafirmar isso que eu expliquei para vocês, tá? Percebam aqui que nós temos um módulo dentro do outro. E aí nós vamos perceber a ordem com que a gente vai resolver, tá? Essa questão aqui ela vai ser bem curta.
Aí depois eu vou fazer ela um pouco mais longa. Eu vou mudar um sinal aqui para ficar mais longo, tá? Bom, percebam que o módulo está aqui, ó. Só que esse x aqui não está no módulo. Então, o que a gente faz? A gente vai passar o x para o outro lado, tá bom? Então, o que vai acontecer? Se eu passo o x para o outro lado, nós vamos ter isso aqui, ó. Módulo de x mais 1 menos módulo de x, fechamos o módulo, igual a menos x, tá? Professor, apareceu um sinal de menos aqui. Não tem problema, porque é x, tá? Se esse x aqui fosse um número, por exemplo, se fosse menos 2, aí acabaria conta. Mas como isso aqui é uma incógnita, imagina que o x é negativo. Se o x for negativo, então o que vai acontecer? Menos com menos vai dar mais. Entenderam? Então, pode, com x pode. Agora, a gente fez aqui o módulo. Então, a gente vai tirar o primeiro módulo, tá? Esse módulo aqui com esse módulo aqui. A gente vai tirar o módulo maior, o módulo externo. Esse módulo de x é só no final que a gente vai tirar. Então, a gente vai ter duas suposições, ó. X mais 1 menos o módulo de x, ele vai ser igual a menos x, tá? Ou x mais 1 menos módulo de x vai ser igual a menos... Melhor, isso aqui é menos, então o próximo vai ser mais. Então vai ficar mais x. Então só colocar x aqui. Agora é só resolver essa continha, tá? Bom, percebam que eu vou deixar só o módulo de um lado, tá? Então vai ficar aqui, ó. Esse daqui, eu vou resolver primeiro esse, tá? Então vai ficar assim, ó. X, vou deixar só o módulo desse lado, né? Como eu falei. Então vai ficar menos módulo de x igual a menos x. Eu vou passar esse outro x para esse lado aqui, então vai ficar menos e 1 também. Então, para mudar o sinal de todo mundo aqui, eu vou multiplicar por menos 1 e eu vou ter módulo de x, tá? X mais 1, todo mundo vai mudar de sinal, e aí fazendo a operação algébrica aí, vou ter módulo de x igual a 2x mais 1. Então essa foi a primeira equação. Está resolvido? Não, eu preciso resolver ainda, tá? Mas vamos olhar para essa outra equação aqui também, ó. Essa gerou essa equação aqui. Agora essa vai gerar essa outra equação. Vou passar todo mundo para o outro lado, vou deixar só o módulo desse lado, semelhante ao que eu fiz aqui. Então, aqui vai ficar igual a x, esse x passa para cá menos, e o 1 passa para cá menos. Observem que eu vou poder cortar o x aqui. Então, módulo de x é igual a menos 1. Não se perturbem ainda, porque tem menos aqui, tá? Então, não pulem passos. Multiplique primeiro por menos 1, fica módulo de x igual a 1. Percebam que essa equação gerou essa equação aqui. Não está resolvido ainda, a gente precisa resolver. Vejam o que eu fiz primeiro. Deixei só o módulo desse lado, passei o x que não tem módulo para cá. Resolvi a afirmação, né? O positivo e o negativo. Depois eu isolei o módulo de novo, porque eu preciso ter um módulo só de um lado, em ambos os casos. E agora nós vamos resolver as duas equações que a gente obtém daqui. Então, daqui nós teremos que x é igual a 2x mais 1, tá? E o outro a gente vai mudar o sinal, tá? Ou x é igual a menos 2x menos 1, como a gente viu na mudança do sinal, tá? Em ambos os casos. Passando aqui, vamos resolver primeiro essa. Passando o 2 para cá, nós temos x menos 2x igual a 1. Portanto, menos x é igual a 1. Tá? Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter que o x é igual a menos 1. Pronto. Acabou a questão. Tá? Só multiplicar por menos 1 aqui. Desse outro lado, mesma coisa. Passo 2x para o outro lado, ele vai vir somando. Igual a menos 1 terço. Menos 1. Somando aqui vai ficar 3x igual a menos 1. E aí é só passar o x dividindo. Então, x é igual a menos 1 terço. Pronto. Temos a nossa solução aqui. Menos 1 terço. Para o próximo caso aqui, nós teremos o quê? Módulo de x é igual a 1. Então, se módulo de x é igual a 1, nós teremos, nesse processo aqui, que o x é igual a 1. A gente não precisa nem resolver, né? Como a gente viu. O x é igual a menos. Pronto. Temos aqui as soluções do nosso exercício, tá? Menos 1, menos 1 terço, 1 e menos 1 terço. Então, percebam que a ordem, se você seguir a ordem, você consegue chegar no resultado de maneira satisfatória, tá? É só seguir a ordem como a gente havia estudado, como a gente já havia, né, estudado em processos anteriores das nossas resoluções, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal?
Não. Não? Então vamos lá. Então vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre inequação e função e gráfico de funções de equações modulares. Vocês vão ver que a inequação é um pouco mais chata, porém segue o mesmo princípio da equação de ir seguindo a ordem, tá? Eu vou explicar para vocês. E o gráfico da função que a gente vai ver daqui a pouco é bem mais fácil do que geralmente a gente acha que é. A gente pensa que às vezes o gráfico é chato, mas o gráfico de equações modulares é bem tranquilo. Vamos lá para a solução aqui da nossa equação, inequação do primeiro grau, tá? Então veja o seguinte, o módulo, tá? Módulo de x, quando a gente usa uma desigualdade, tá? Módulo de x menor ou igual a k, significa dizer que x está entre menos k e k. Por exemplo, módulo de x menor ou igual que 2 significa que o x está entre menos 2 e 2. É a solução aqui entre menos 2 e 2. E isso se esse valor for positivo. Se for negativo, pessoal, ó, aí a análise é diferente. Então nós vamos observar aqui, ó, com negativo, menor ou igual, na verdade, não negativo, é menor ou igual, ou menor, e aqui com maior ou igual. Quando for maior ou igual, ó, a gente vai ter que usar o ou para os resultados, tá? Vamos ver na prática o que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos começar, deixa eu ver aqui uma mais de boa. Vamos começar por essa aqui, então. Começar pela primeira, né? Pelo primeiro exemplo. Módulo de x menos 2 maior ou igual a x. Então, ó, tá vendo que aqui é o maior ou igual? Então, o que acontece com a solução do maior ou igual? O x, o que está aqui dentro do módulo, tá? É menor ou igual ao negativo, maior ou igual ao positivo. Ou seja, a gente vai fazer isso aqui, ó. X menos 2 é menor ou igual a menos x, tá? Ou, vou fazer aqui separado, tá? Bem longe aqui. X menos 2 é maior ou igual ao x positivo. Então, a gente só repetiu o que está aqui, ó. Quando é maior ou igual, fica x menor ou igual que o resultado e x maior ou igual que k. Bom, professor, mas aqui não é só x, o senhor colocou x menos 2. É porque é o que está dentro do módulo, menor ou igual ao que está fora do módulo, negativo, e maior ou igual ao que está fora do módulo, positivo, tá? A gente segue essa ordem na resolução. Então, a gente vai ter essas duas ordens aqui de solução. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Que x, se a gente passa para o outro lado aqui, ó, a gente vai passar o x para esse lado e o 2 para esse lado de cá. Então, vai ficar x, esse x vai passar para cá positivo, menor ou igual, o 2 passa para cá positivo, ou seja, 2x é menor ou igual que 2, portanto, x se a gente dividir todo mundo por 2 aqui, vai ficar x menor ou igual que 1. Do outro lado, x menos 2, a gente vai passar o x para cá, então vai ficar x menos x, maior ou igual a 2. Então, aqui está dizendo que 0 é maior ou igual a 2, tá? Isso aqui é um absurdo, tá bom? Absurdo porque o 0 não é maior ou igual que 2, tá? Então, significa dizer que isso aqui não tem solução, tá, gente? Então, essa parte aqui não tem solução, portanto, a resolução desse aqui, a solução é... Aí a gente escreve aquela solução clichê, ó. X pertencente aos reais, sempre se repete essa parte nas inequações, lembre-se, com x menor ou igual a 1, tá bom? Esse exercício aqui eu tirei lá do site Brasil Escola, eu vou mandar o link para vocês. Eles resolveram de uma forma diferente lá, tá? De uma forma bem mais difícil. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, então sintam-se à vontade para olhar lá. Eu, particularmente, resolvo assim porque eu acho mais tranquilo, tá? Se vocês quiserem, depois vocês deem uma olhada lá e vejam a diferença entre a solução que eu estou mostrando para vocês agora e a solução que eles obtêm lá, tá? Então, fica aí uma regrinha aí para vocês também fazerem diferentes. Agora vamos fazer essa próxima questão. Resolva ainda a equação modular a seguir. Deixa eu ver esse próximo exemplo. Tá. O próximo exemplo vai ter o menor. Aqui nós temos, ó, a simbologia do maior. Assim como o maior igual, o maior, somente maior, ele vai pegar o quê? Ó? X menor que o negativo e x maior que o positivo. Então,
Nessa solução aqui, ó, quando eu falo x, eu estou me referindo ao que está dentro do módulo, tá? Então, é o que está dentro do módulo menor do que o negativo, ou seja, nós vamos ter 2x mais 1. Quando tiver maior aqui, a gente vai inverter, ó, menor. E aqui eu mudo o sinal. Menos x, menos 5. Preciso mudar o sinal de tudo que vem aqui, tá? Cuidado. Ou 2x mais 1 maior do que esse positivo, x mais 5. Pronto, agora é só resolver a questão, resolver o cálculo. Vamos passar a letra para um lado só, mudando o sinal, claro, e o número para o outro mudando o sinal. Então, esse 1 vai vir negativo e esse x vem positivo. Somando, nós teremos 3x menor do que menos 6. Então, quando eu passo 3 dividindo aqui, vai ficar menos 2. Então, a gente tem aqui que o x é menor do que menos 2, ou mesmo procedimento. 2x, eu passo o x para cá negativo, passo o 1 para lá negativo. Ó. X aqui positivo passou negativo, o 1 aqui negativo passou positivo. Então, x é maior do que 4. Então, a nossa solução aqui, ela vai ser a solução trivial, x pertencente aos reais, tal que, aí eu venho e escrevo a primeira, x menor do que menos 2, ou x maior do que 4, tá bom? Aí acaba a questão. Percebam que o procedimento é sempre o mesmo, tá? Ó, eu vejo aqui o sinal, se é maior aqui, eu uso menor que o negativo, maior do que o valor, aquele valorzinho que aparece aqui, positivo, tá? E resolvo a conta. Bem simples. Agora o que é interessante, porque a gente vai ter um com menor ou igual para a gente usar uma outra técnica, tá? Uma técnica diferente. Vejam só, multiplicando os valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente essas desigualdades, obtemos. Resumidamente, nós vamos resolver essas duas inequações, obtendo os resultados, e a partir disso a gente vai multiplicar os resultados. Então a gente vai fazer a multiplicação dos resultados aí. Antes disso, deixa eu perguntar para vocês aqui o seguinte: vocês entenderam a última questão? Teve dúvida? É basicamente a equação normal, só que com um sinal de maior e menor, né? Isso, sinal de desigualdade, tá? Ó, vamos fazer essa primeira aqui, ó. Módulo de x menos 2 menor do que 3. Ó. Vou até reescrever aqui, ó. X menos 2 menor ou igual que 3. Quando é menor ou igual, gente, a regra é a seguinte, ó. Menor ou igual, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, o que está no módulo, que aqui é o x, né? Mas o que está no módulo fica entre, né? Fica entre o negativo e o positivo. Como que a gente vai fazer essa questão? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar o que está no módulo, que é x menos 2, tá? E aí a gente vai colocar ele entre o negativo, no caso menos 3, e o positivo do que está aqui, ó. Bom, agora nós temos uma equação um pouco diferente, né? Algo diferente. Mas quando cair desse jeito aqui, gente, o que a gente faz? A gente vai pegar... A gente não quer saber o valor de x? Quer. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui... nós vamos pegar aqui o 2 e vamos passar para ambos os lados. Diferente do que a gente faz aqui, que a gente só passa para um lado, aqui nós temos duas desigualdades, que é o que lasca a nossa vida. Então, o que a gente faz? A gente pega esse 2 e passa para os dois lados. Então, ó, quando eu passar o 2 para ambos os lados aqui, vai ficar ó, menos 3. O 2 está negativo, então ele vai passar positivo, tá? Aí aqui dentro vai sobrar só o x. E aqui também, ó, o menos 2 passa para o outro lado. A gente pode resolver separado se a gente quiser. Eu aconselho resolver junto, porque só faz uma conta, tá? Porque você vai fazer a mesma conta duas vezes, ó. Então, subtraindo aqui vai ficar menos 1. E somando do outro lado, 5. Ah, professor, como que eu faço separado? Põe a mão em cima aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Põe a mão aqui, tampa essa parte aqui e resolve só essa. Pronto, acabou. Aí, para a segunda parte, tampa esse lado aqui, resolve só do outro lado. Vai dar o mesmo resultado, tá? Entre x vai ser maior do que menos 1 e x vai ser menor do que 5, tá bom? Acaba aqui. Só que observe que ele quer, ó, os valores inteiros, tá? Então, se você observar, quais são os valores inteiros dessa solução aqui, ó? Os valores inteiros serão menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Esses são os valores inteiros, tá bom? E aí a gente
chegou ao resultado aí, tá? Os valores inteiros, só que ele quer o quê? Multiplicando os valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente. Então, olha só, a gente tem que pegar agora e resolver a outra. Vamos resolver o outro aqui do lado, para a gente saber quais são os valores comuns, tá? Simultâneos. Vamos lá. Então, nós temos módulo de 3x menos 2 maior do que 5. Quando é maior, a gente fez agora 2 exemplos. Quando é maior, o que a gente faz? A gente faz o que está dentro do módulo, ó, menor do que o negativo e maior do que o positivo. Ó. É diferente quando é menor e quando é maior, tá? Eles são diferentes aí. E aí vai ficar assim, ó. Agora a gente tem que resolver essa continha. Para resolver ela é bem simples, tá? É mais fácil do que essa aqui, ó. Primeiro, vamos passar o 2 para o outro lado somando, tá? Negativo passa somando. Menos 5 mais 2 fica menos 3. E aí é só passar o 3 dividindo. No caso aqui, passando dividindo, menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Pronto. Menos 1. E desse lado aqui, novamente, eu passo o 2 para o outro lado somando. Então, quando a gente somar aqui, 5 mais 2 dá 7. E aí, passa o 3 dividindo, nós vamos ter 7 sobre 3. Bom, quanto que dá 7 sobre 3, né? Como a gente quer valores inteiros, a gente vai dividir isso aqui, ó. 7 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 1. E vai dar 6 sobre 3, sobra 1. Aí a gente passa o 0 aqui. Então, 10 dividido para 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. E aí vai dar 1 de novo. Você vai perceber que vai ficar 3,333. Mas observem, tá? Vamos colocar aqui aproximadamente 2,3. A gente quer os valores inteiros, né? Nessa solução aqui, nós temos os valores de x, ó. Menos 1, tá? Então, vai ser menos 2, menos 3. E aqui vai ser os valores maiores do que 2,3, ó. Então, isso aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5 e 6. Então, percebam que quais são os valores comuns aqui, ó? Tá vendo que aqui é menor? Então significa que esse carinha aqui não entra, tá? Seria o menos 2, o menos 3, só que o menos 2 e o menos 6, ó, não tem aqui, então não serve, tá? A gente quer a solução que sejam simultaneamente, que satisfazem simultaneamente as duas desigualdades. Então o que acontece? Quais são os valores que simultaneamente satisfazem, ó? É acima do 2,3, ou seja, 3, 4 e 5. O 6 não satisfaz essa equação, então não entra, tá? Só vai entrar aqui o 3, o 4 e o 5, que vai ser os que se repetem, ó. 2, o 3, o 4, o 2 não. Porque como aqui é maior do que 2,3, então o 2 não entra. Então é o 3, o 4 e o 5. Aí ele quer que a gente multiplique o resultado, que é uma dica importante, tá? Tem que multiplicar, ó, 3 vezes 4 vezes 5. Multiplicando, ó, 3 vezes 4, 12. Ou melhor, né? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Letra B. Alguma dúvida? Professor, a gente multiplica, a gente ignora o 0, 1 e o 2? Ignora porque ele está dizendo... Porque aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É menor do que menos 1 e maior do que 2,3. Maior do que 7, 2,3. Então, significa dizer que o 0, o 1, o 2 não serve. E nem o menos 1, porque é menor do que menos 1. E maior do que esse. Ou seja, tudo que está entre menos 1 e 2,3 não entra, tá? Menor e aqui é maior. As desigualdades excluem a parte do meio. Entendeu? Uhum. Certo? É meio confuso porque é bastante coisa para fazer, mas é fácil, acaba que não faz. É porque assim, a conta é fácil, né? Vamos pensar assim, ó. Pense no seguinte, ó. Nessa aqui, a solução está entre menos 1 e 5. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1. Aí vai aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Eu vou colocar o 6 aqui, ó. 6, aqui o menos 2 e aqui o menos 3, só para a gente comparar. A solução da primeira, veja que a solução da primeira, tá? Ele está entre menos 1 e 5. Como é menor ou igual, então conta com menos 1. Então, vai ser daqui até aqui, ó, até o 5. Tá bom? No de baixo, na segunda solução, ó, antes do menos 1. Antes do menos 1. Só que o menos 1 não conta porque é só menor, não é menor ou igual. Então, a gente coloca uma bola aberta aqui. A gente aprendeu isso lá no primeiro trimestre. Eu vou repetir aqui, ó, 0, 1, 2,
3, 4, 5 e 6, tá? Então, observe que aqui ó, é maior do que 2,3. 7 sobre 3 é 2,3. 2,3 é mais ou menos aqui, ó. 2,3. Então, vai ser daqui para frente, tá? Então, quais são os números que satisfazem os dois ao mesmo tempo? Inteiros, tem que ser inteiros que eles falam, ó. É só o 3, o 4 e o 5. Esses aqui, ó, não satisfazem. Por quê? Porque o menos 1, ó, o menos 1 está aqui em cima, mas aqui embaixo está aberto, então ele não serve. O 6 está aí embaixo, mas em cima não aparece, ó. O 1, o 0 e o 2 aparecem em cima, mas embaixo não aparece. É só a parte comum, 3, o 4 e o 5. Tá bom? Beleza. Mas é necessário fazer essa Não, se tabelinha você aí? não precisa, né? Agora, caso você tenha dúvida, é bom fazer, Uhum. ok? Então é assim que a gente resolve inequações de módulo, tá? Equações modulares. Agora vamos ver como que faz gráfico da função modular, tá? O gráfico da função modular é uma coisa muito legal, muito simples de se fazer. Vocês vão perceber aqui que é bem interessante, ó. Então, imagina o seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui. Opa, não é isso que eu quero. O que eu quero é a seta. Então, vamos lá. Então, imagina que eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y, tá? O módulo, pessoal, de uma função modular, quando você tem assim, ó, primeiro, vamos imaginar assim, ó, f de x igual a módulo de x, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a equação de uma reta, tá? Da reta x. Só que todos os valores positivos, ó, estão para cá e os negativos virarão positivos. Então vai formar um V assim. Esse é o gráfico de uma função do módulo de x, tá? O que acontece? Uma coisa interessante, deixa eu até trocar a cor aqui, eu vou fazer de laranja. Quando a gente tem, por exemplo, ó, pessoal, a função f de x igual ao módulo de x mais 1, eu não preciso fazer o gráfico novamente, basta eu seguir isso aqui, ó. É o mesmo gráfico anterior, só que ao invés de a gente começar aqui do 0, nós vamos começar do 1. Se eu tiver, por exemplo, o mesmo gráfico dessa função, só que em vez de módulo de x mais 1, eu tivesse módulo de x menos 1, por exemplo, aí o nosso gráfico começaria aqui embaixo, ó. Seria o mesmo gráfico, tá? Só que em vez de começar no 0 ou no 1, iria começar aqui no menos 1. Ele vai subir ou descer quando eu somo o módulo de x mais 1, o módulo de x menos 1. Bom, aí surgiria, né, a seguinte pergunta, mas professor, se ao invés de estar somando e subtraindo um fora do módulo, o que acontece se estiver dentro do módulo, professor? Explica aí o que acontece se ficar dentro do módulo. Gente, se ficar dentro do módulo, por exemplo, f de x, vamos fazer assim, ó, igual a x mais 1, o que vai acontecer? Vamos pegar, poderia ser mais 2, mais 3, tá? Qualquer número. Eu vou colocar o mais 1 aqui só por causa da distância aqui, não ficar tão grande. O que vai acontecer? Quando é módulo de x, x mais 1, perceba, quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 2, o y vai ser 3, tá? Então vai começar aqui, ó. Esse aqui é o 0, tá? E vamos supor que aqui seja o 1. Aqui, ó, o 1. Então, o gráfico da nossa função vai ser assim. Ele vai andar 1 para a direita. Se aqui fosse menos 1, o gráfico começar aqui, ó. No menos 1. Só isso. Entenderam? Bom, O problema é que o exercício não vai dar menos 1 pra gente, ou mais 1. não vai, mas depois que a gente vai ver aqui os exemplos, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver esse aqui primeiro, ó. Essa questão diz assim, o gráfico dessa função, ó, tá vendo que é mais 2? Não é 1, é 2. É constituído, ele fala assim, ó, duas semi-retas de mesma origem, duas retas concorrentes, duas retas paralelas, uma única reta que passa pelo ponto 0, 2. Então, que na verdade, gente, é a letra A, né? A gente não precisa fazer nem muita observação. Por quê? Porque como a gente acabou de ver o gráfico aqui, ó, eles não se cruzam, não é duas retas, é duas semi-retas que saem do mesmo ponto, tá? A gente acabou de ver aqui que formam um V. Não é retas, são semi-retas, tá? Retas é infinita para os dois lados.
Vamos fazer o gráfico aqui só para vocês analisarem. Vou fazer bem grande aqui para estar explicando para vocês. Ó. Vocês só precisam lembrar do gráfico do primeiro grau, tá? Da primeira. O gráfico do módulo de x, ó, é assim, como a gente acabou de ver, é um V, tá? Agora o que acontece? Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui eu vou marcar o 0, tá? Se eu marcar aqui o 1 e marcar aqui o 2, tá? Ó, 1, 2. Lembre-se, quando está fora do módulo, a gente desloca para cima ou para baixo. Se for positivo, desloca para cima. Se for negativo, desloca para baixo. Então, o que vai acontecer aqui? Simples. Você vai fazer, ó, tá mais 2, então você vai começar daqui, ó. Esse é o gráfico. Entenderam? Só isso. Quem tiver com a apostila aí, abra na página 108. A letra B, eu já até resolvi para vocês a letra B. Retas concorrentes. São essas aí? Oi? Não. A resposta dessa aqui é a letra A, já falei. 2 semi-retas. Não é reta, tá? A reta é infinita para os dois lados. Aqui, ó, ela para aqui, ó. Entendeu? Então são semi-retas. Tá bom? Para aqui, então é semi-reta. Duas semi-retas de mesma origem. Elas começam aqui. Lembrando, esse de vermelho aqui não é a resposta, é só o gráfico de apoio, tá? A solução é essa azulzinha aqui. Ó, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Construa o gráfico dessa função modular. Então, lá, fazer aqui o eixo X e o eixo Y, tá? E vamos lá construir esse gráfico. Como a gente viu agora há pouco, o gráfico, né, base é esse aqui, ó. Módulo de x, eu vou fazer ele aqui, que é um V, tá? Esse é o gráfico da função módulo de x. Não é a solução que a gente quer. O que nós vamos observar aqui para essa questão, ó? Se aqui for o 0, tá vendo aqui o 2 aqui fora do módulo somando? Então, ó, 1, 2. Então, o nosso gráfico vai começar a partir daqui, tá bom? Porém, vocês vão identificar que tem um menos 1 aqui. Então, o 2 faz subir 2 unidades e esse menos 1 dentro do módulo, não está fora do módulo, está dentro do módulo. Se ele está dentro do módulo, ele significa dizer que vai para a esquerda, ó. Menos 1 aqui. Menos 1, menos 2, tá? Então aqui, ó, seria uma coisa de coordenada geográfica, ó. É 2 para cima e 1 para a esquerda. Dentro do módulo é esquerda e direita. Fora do módulo, para cima ou para baixo. Então, ele vai começar aqui na esquerda da nossa questão, tá? Ao lado esquerdo, tá bom? No caso do negativo, gente, é o contrário, tá? No caso do negativo, ele vai se deslocar para a direita, tá? Em vez de vir para o menos 1 aqui, ó, o negativo, o dentro do módulo é o contrário, porque o módulo transforma o número positivo, né? Então, vai ser aqui, ó, ao contrário. Ele vai se deslocar para a direita, ó. O 2 para cima, e o menos 1, como está dentro do módulo, ele vai para a esquerda. Então, a solução vai ser essa aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui uma reta aqui. Então, o gráfico da função vai ser deslocado aqui 1 para a direita. Então, a gente só tem que saber diferenciar essas duas coisas. O positivo, tá? Fora do módulo, desloca para cima. Se fosse negativo, desloca para baixo. Dentro do módulo, o negativo desloca para a direita e se fosse positivo aqui dentro, deslocaria para a esquerda, tá? Então, fica essa dica aí. O gráfico é sempre um V, quando é do primeiro grau. Quando for do segundo grau, que não é o nosso caso aqui, aí as coisas complicam um pouco, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que eu separei. Não separei, mas aqui vai uma dica importante para a letra C. Letra C da questão 1, eu vou falar aqui. Só uma dica para vocês conseguirem resolver com maestria, tá? Olha só, a letra C está assim, ó. Quando tiver y igual a raiz quadrada de x menos 1, gente,
a gente corta isso aqui, né? Ó. Só que quando você corta isso, você tem que dizer, garantir que isso é módulo de x menos 1. Na verdade, você vai fazer o gráfico dessa função aqui. Eu já fiz aqui o gráfico dela, ó, do menos 1. Ó. Já fiz o gráfico do menos 1. Desloca para a direita. Quando é negativo, desloca para a direita. Então, não tem muito segredo aqui o gráfico, tá? O gráfico original é aqui. Quando tem menos 1 aqui no módulo, você vai deslocar uma unidade para a direita. Em vez de começar do 0, vai começar do 1. Só isso. Não tem muito segredo as questões da aula de hoje, tá? Só deslocamento para a direita e para a esquerda do V, que forma o gráfico de uma função, de uma inequação, na verdade, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Peço que vocês aguardem um pouquinho para fazer a chamada.